Olá, internautas da Rádio Módulo FM, eu me encontro nessa noite de sábado aqui no Patrocínio Cinemas, onde será exibido o filme O Voo do Anjo. Eu vou conversar aqui com o cineasta, diretor, escritor, poeta, Alberto Araújo. Bem-vindo aqui à Rádio Módulo FM, que prazer, boa noite. Prazer é todo meu. A gente, antes de gravar, nós estávamos aqui recordando os velhos tempos em que eu tinha essa assessoria de luxo dele quando me ajudando nas gravações de casamento, aniversário em Patrocínio. Nós vamos entregar um pouquinho a idade, né, lá na década de 80, né, ou seja, quase 40 anos. Mas faz parte, ele também faz parte da minha história. Prazer falar com você, estou muito feliz aqui em Patrocínio hoje, compartilhando, né, essa alegria de ter feito o segundo longa-metragem. Cinema é uma arte muito cara e muito complicada de se fazer no Brasil. E eu sempre tenho uma ideia, Vazio Coração, né, que foi na época rodado aqui em Patrocínio também, foi feito há 12 anos atrás, né? Quer dizer, foi um espaço de 12 anos para conseguir fazer o segundo filme. Dessa vez não tem patrocínio no filme, mas tem patrocinense, né? O Marcos Bazar, o Paulo Ernesto e o Fábio Parreira fazem uma participação especial. E eu vim aqui exibir o filme aqui no Patrocínio, nessa sala, que para mim foi uma surpresa, o cinema aqui em Patrocínio, que a gente ficou um longo período, né, sem cinema. E aí falava, Patrocínio está com cinema. Eu achava que eram umas salas pequenininhas, como aquelas de shopping nas capitais, e realmente é uma estrutura, né, quase 200 lugares por sala, né, e isso me deixou muito animado. Vai ser uma apresentação bacana. Espero que os conterrâneos venham todos nos prestigiar. E por que Patrocínio você escolheu para exibir esse filme? Porque Patrocínio não é a minha terra natal. Todos, acho que a maioria sabe que eu nasci em Coromandel, né? Eu morava com a família na zona rural de Santo Inácio, ali no município de Coromandel, mas eu não cheguei a morar em Coromandel. Eu não tenho vínculo, tenho vínculo geográfico, mas não tem assim, um vínculo emocional no sentido de conviver, estudar, primos, amigos e tal, porque eu morava isolado ali na roça. E aí, aos 7 anos, nós já mudamos para Patrocínio, da roça para Patrocínio. Então eu vivi em Patrocínio dos 7 aos 27, quando fui para Goiânia. Então, assim, escola, né? Amigos, futebol, né, dos tempos de borrachinha, trabalho, toda a minha trajetória profissional, minha formação como adolescente, como homem, foi aqui em Patrocínio. E os meus grandes amigos, né, porque é nessa fase ali da adolescência e da juventude que você faz os grandes amigos. E esses amigos continuam aqui. Então eu queria compartilhar com eles essa emoção de ter feito o meu segundo longa-metragem. Alberto, você pode dar um spoiler, né, do filme, o que retrata? Olha, o filme, ele não é um filme alegre, que as pessoas saem assim felizes do filme, elas saem reflexivas. Porque eu costumo dizer que a sociedade ela é cheia de problemas e que a gente prefere não falar. Mas eu costumo dizer que assim, você virar as costas para um problema não significa que ele deixe de existir. Ele continua, a gente só não quer olhar, né? E esse filme fala de perdas, do luto, de como cada um comporta no luto e da força da amizade para as pessoas, o apoio dos amigos, dos parentes dos amigos, para a pessoa recuperar, sair da depressão pós-perda. Então, são temas sensíveis, onde o Otton Bastos faz um professor de física, já aposentado, e que, de repente, ele tem na casa dele ali, no apartamento, na cobertura que ele mora em Goiânia, ele tem a presença de um jovem que não está com boas intenções, não está querendo, entendeu? Assim, está querendo usar aquele espaço ali para resultado do momento de depressão que ele está. E aí, esse senhor, né, esse professor de física, abraça esse rapaz e é engraçado porque você tem um personagem de quase 90 anos, ou seja, no pôr do sol da vida, tentando convencer um jovem ali, de 30 e poucos anos, a viver, né, a não desistir da vida. E é uma história bonita, com um final que deixa uma mensagem positiva. Mas é um filme que nos faz refletir. Foi gravado aonde, Alberto? 90% do filme foi rodado em Goiânia. E eu até queria chamar a atenção, assim, porque às vezes as pessoas, eu costumo dizer que os diretores do Rio e São Paulo, eles não têm um olhar assim correto com Goiânia. Por causa da música sertaneja, nós somos realmente a capital da música sertaneja, nos orgulhamos disso, mas eles olham só esse lado. Então, vou dar um exemplo aqui, Rensga Hit, que é uma série gravada em Goiânia,
ela mostra uma Goiânia onde as pessoas saem da boate, montam num cavalo e vai para casa. Quer dizer, não existe isso. Isso foi né, do século passado. Então eles insistem em mostrar uma Goiânia muito roceira, né, exageradamente rural. Né? E Goiânia, com seus 95 anos, né, 98 anos de história, é uma cidade relativamente nova, uma cidade programada, né? Nós temos no Brasil Belo Horizonte, Goiânia, Brasília e Palmas, que são as cidades planejadas, né? Goiânia foi planejada. Então, é uma cidade nova, alegre, com poder aquisitivo alto, né? Temos música sertaneja, mas temos os 2 maiores festivais de rock e alternativo são feitos lá, pop rock, a MPB muito rica. E tem uma cidade que a medicina é muito avançada, a arquitetura muito avançada, a culinária. Então eu procuro mostrar, dentro dessa história triste, eu procuro mostrar uma Goiânia como ela realmente é. Então as pessoas que vão assistir o filme, elas vão assim, elas podem prestar atenção nisso. A gente mostra Goiânia como Goiânia realmente é. Ao contrário dos diretores do Rio e São Paulo que insistem em nos mostrar como roceiros. Né? Nada contra, mas não é a realidade, né? Agora, Alberto, para a gente fechar nossa participação, futuro, né? O que tem de projeto aí em vista? Eu estou com um projeto de um novo filme, um roteiro já pronto, escrito, que chama Briga de Cães em Portão Entreaberto, que fala de um sequestro e tal, e a gente já está em fase assim, de contato com os atores e preparados para produzir, para gravar esse ano ainda. Né? Mas é aquilo que eu falei, cinema depende muito de apoio, né? De patrocínio, quer dizer, eu saí de patrocínio, mas estou sempre procurando patrocínio para realizar minha arte. Então, se Deus quiser, a gente vai ter mais um filme aí ainda, talvez chegando às telas de cinema daqui a um ano. Agora, só para a gente fechar mesmo, né? Eu estou com uma pergunta aqui. Essa questão que você falou aí do filme, é filme brasileiro, né? Como está? Qual é o momento do filme brasileiro? O cinema brasileiro, ele teve fases, ele alternou, né? Ele teve lá na década de 60, uma fase muito boa, o cinema, né, de Glauber Rocha, depois da década de 70, já também assim, aí foi um pouco para as pornochanchadas, aí caiu um pouco, né, aquela coisa, e depois veio a fase da redenção do cinema, com a Carla Camurati, já com Walter Salles, né, na Central do Brasil, Fernando Meirelles, né, e com Cidade de Deus e tal, e teve um boom. Hoje existem leis de incentivo que ajudam muito os diretores. E nós tínhamos um problema antes, até falei isso em outras oportunidades aqui. Era assim, quando você desenvolvia um projeto de um filme e mandava para Brasília, para o órgão competente, da Ancine, você estava concorrendo com os diretores do Rio e São Paulo. Ou seja, era uma briga meio desigual, os caras já tinham 10 anos, 10 filmes na sua frente e tal, né? E aí você nunca ganhava. Então hoje existe, a lei é mais democrática. O Voo do Anjo a gente conseguiu fazer com verba da Lei Paulo Gustavo. E aí o que acontece? Hoje, assim, existem, por exemplo, tantos milhões para o cinema no Brasil inteiro, mas tantos por cento para Minas, tantos por cento para o Rio, tantos por cento para São Paulo, tantos por cento para Goiás e tal. Então você concorre regionalmente. Então, por exemplo, os cineastas, os produtores goianos, eles competem entre eles, entre nós lá. Os mineiros, entre eles. Não é mais aquela briga desigual de gente começando com gente já conceituada, famosa e tal, que sempre levava uma grande vantagem. Então, hoje está mais democrático. Então, de uns anos para cá, não é só agora nessa gestão, nesse governo, de uns anos para cá, as coisas já facilitaram mais nesse sentido. Mas é uma luta, fazer cinema no Brasil não é fácil, tem que gostar, tem que ser apaixonado. Alberto, obrigado pela participação, pela presença, né, conosco através das redes sociais aqui na Rádio Módulo FM. Olha, foi uma honra muito grande participar com vocês, foi muito bom te encontrar, te ver aqui, matar a saudade, e está em tempo ainda, gente. Quem estiver vendo daqui a pouquinho, às 8 horas, 8 e pouquinho, a gente vai reunir aqui e começar a exibição do Voo do Anjo nas 2 salas, entrada franca, exibição simultânea para os convidados especiais, nossos conterrâneos patrocinenses. Um abraço. Muito bem, conversei com o cineasta aí, o Alberto Araújo, com imagens de Júlio Passos, repórter Jane Luiz, módulo Informação com Credibilidade.